Hoje vamos atender a solicitação de Ciro Augusto Dias Mecenas, de Brasília, aluno do nosso curso online de magia e também ouvinte assíduo do programa Palavras. Ele pediu já faz algum tempo que estudemos a palavra milagre. Quando se trata de definir esta palavra, os dicionários são muito vagos. Talvez seja porque, no entendimento dos humanos, esta palavra não tenha mesmo uma explicação muito definida. Até mesmo as religiões, que teoricamente deveriam ter todas as condições de defini-la, não conseguem chegar a um consenso sobre ela. A palavra milagre tem origem na palavra miraculum, que deriva do verbo mirare, que em latim significa maravilhar-se. Então, a palavra milagre significa, desde a sua origem na língua latina, ainda quando os romanos adoravam os deuses do Olimpo, um acontecimento que produz admiração, maravilhamento, por ser algo extraordinário, que não pode ser explicado pelo senso comum ou pelos conhecimentos até então disponíveis. Acontecimento fora do comum, formidável, estupendo, inexplicável pelas leis naturais. Algo que supostamente aconteceu e que não tem explicação à luz da ciência da época. Algo que ninguém acredita ser possível. Na Idade Média, a palavra milagre também significava um tipo de teatro religioso, uma encenação de histórias relacionadas aos anjos que fazia parte oficial dos ritos da Igreja Católica. Talvez seja por isso que essa palavra tenha ficado tão popular. Ainda hoje chamamos de milagre aquilo que não tem uma explicação científica ou que contradiz as leis naturais. Contradiz as leis naturais? Isso é possível? Não, isso não é possível, mas vamos seguindo que vocês vão entender. Para a grande parte das pessoas que acreditam na existência de Deus, sejam elas praticantes de alguma religião ou não, os milagres são obra do poder divino, ou seja, Deus, e só Deus, tem o poder de realizar todas as coisas, por mais impossível que nos pareçam. Ok, está correto. Para essas pessoas, o milagre é resultado da intervenção direta de Deus no curso dos acontecimentos, com o propósito definido de beneficiar por mérito ou por fé adeptos de determinada crença em detrimento dos que não são adeptos. Segundo os mentores, milagre não é isso. Deus não interfere em nada do que criou, porque tudo que ele criou é perfeito. E Deus não tem preferidos, não beneficia alguns e deixa de beneficiar a outros. A meritocracia não é algo divino. A meritocracia é um desequilíbrio do poder humano, bem humano mesmo. Segundo os mentores, todos os seres do universo são iguais diante de Deus. E, por causa disso, são igualmente merecedores da misericórdia divina, porque ela é infinita. Quando algo maravilhoso e inexplicável acontece, a maioria das religiões tem muita dificuldade em reconhecer isso como um milagre. Autoridades eclesiásticas passam anos em exaustivas pesquisas e muitas discussões até afirmarem publicamente a sua autenticidade, quando, na verdade, um milagre não precisa da autenticação de quem quer que seja. Ou ele acontece e beneficia a todos, ou ele não acontece. Aliás, para os mentores, a definição de milagre é algo de extraordinário produzido pelo poder da presença divina que existe em ciência. Embora existam ainda muitas perguntas sem resposta, não há milagres. A busca científica por explicações para todos os fenômenos ao longo dos séculos tem produzido e vai continuar a produzir teorias e explicações a respeito de tudo o que acontece na matéria. Tudo bem, está tudo certo. Para a ciência,
A natureza funciona segundo leis muito claras e precisas e não pode ser alterada pela interferência dos deuses. Ok, está tudo certo. Segundo a ciência, cabe aos humanos descobrir e compreender quais são as regras da natureza e utilizá-las a seu favor. O universo é regido por leis naturais e não por vontades sobrenaturais, e a crença em milagres pode implicar em riscos significativos, não apenas para os humanos, mas também para todos os seres vivos. Essa é a posição da ciência. Segundo o famoso biólogo inglês, a natureza não é cruel, ela é apenas implacavelmente indiferente. E essa é uma das lições mais duras que os humanos têm a aprender. Ok. Segundo Jacob Bronowski, matemático e historiador do século XX, o homem domina a natureza não pela força, mas pela compreensão. É por isso que a ciência teve sucesso onde a magia fracassou, porque ela não buscou um encantamento para lançar sobre a natureza, ela, a ciência. Bronowski, que me desculpe, mas se ele disse isso, não sabe o que é magia, porque o primeiro pressuposto da magia é exatamente compreender e aceitar tudo que existe, incluindo em tudo que existe a natureza. E só por causa disso, magia será a palavra que vamos estudar no nosso próximo programa. De maneira geral, os cristãos acreditam que os milagres são uma manifestação direta e sobrenatural da vontade divina sobre determinada situação. Segundo os mentores, isso não é verdade, porque tudo que existe já é uma manifestação direta da vontade divina. Então, tudo é um milagre. Os cristãos, em geral, também acreditam que os milagres acontecem apenas para que Deus seja glorificado e que os milagres de Jesus também só foram realizados para glorificar a Deus. Segundo os mentores, não é nada disso. Por favor, Deus não é um sujeito que precise ser glorificado, porque todo o universo já é uma demonstração inequívoca e muito clara do poder de Deus. Como eu já expliquei aqui uma vez, a missão de Jesus não era glorificar a Deus por suas obras. A missão do Nazareno era e continua sendo, ser exemplo mais perfeito de como um ser humano, que é uma manifestação divina, pode viver na matéria, conhecendo e cumprindo a vontade de Deus integralmente. Essa é a missão de todo o Avatar e é também a missão de Jesus. Todos os milagres que Jesus realizou foram apenas para mostrar aos humanos que eles também poderiam fazer o mesmo, em algo que seja bom para todos. E ainda, muitas vezes disse aos que foram beneficiados que bastava que se levantassem e andassem, e que a fé que eles tinham de que seriam curados é o que de fato havia realizado o milagre. Segundo os mentores, curas, sucessos acadêmicos ou profissionais, a gestação de uma criança após várias tentativas, a libertação de vícios e toda a sorte de coisas que nós consideramos milagres, são milagres de fato. São milagres realizados não por alguma deidade fora de nós, mas pela presença divina que habita em cada um de nós. Deus em nós está constantemente realizando milagres, mas eles serão tão mais extraordinários quanto mais for a nossa certeza de que ele se manifesta através de nós e sempre sabe o que deve ser feito e como deve ser feito. Se você quer produzir milagres, deve, antes de tudo, permitir que Deus haja através de você. Era o que Jesus fazia. E Deus em você não está interessado em satisfazer os seus caprichos. Deus em você está interessado no que é melhor para todos.
Mas o que é melhor para todos só pode ser o melhor para você também. Você está incluído no todos. Então, vamos lá à definição de milagre segundo os mentores. Milagre é utilizar a energia divina que você recebe pura, imaculada e muito poderosa pelo chakra coronário que está no alto de sua cabeça para produzir na matéria o que é melhor para todos. Por isso que as imposições de mãos, como reiki, jorei, benzimentos e passes, são tão poderosas. É por causa disso. Quanto maior a aceitação da situação, quanto maior a intenção de transformá-la para o melhor para todos, e quanto maior a isenção, ou seja, não desejar nenhum benefício extra com esses atos, maior o poder do milagre. Cada vez que você se concentra em fazer algo para o bem de todos e consegue fazer, o que você fez é um milagre. E segundo os mentores, cada vez que um pequeno milagre acontece, os grandes milagres se tornam desnecessários. Se nós fizéssemos nossos pequenos milagres todos os dias, permitindo que Deus agisse por nós, nós não precisaríamos dos grandes milagres. Agora seria o momento de vocês me perguntarem sobre os milagres realizados pela Virgem Maria, pelos santos, gurus, healers, curandeiros e magos, mundo afora, em todos os lugares de peregrinação. Vocês já devem ter reparado que os milagres acontecem para uns e não acontecem para outros. E as interpretações mais comuns para que isso aconteça são as de que as pessoas que não conseguiram, não mereciam ou não tinham fé. E de novo vou ter que dizer que não é nada disso. Já expliquei que não existe essa coisa de merecimento e que fé é algo que só é obtido pela experiência. Ou seja, quando alguém não reconhece os pequenos milagres, não será capaz de realizar os grandes milagres. Quando alguém não reconhece a presença divina manifestada em si mesmo e em tudo que existe, como poderá utilizar a energia divina para realizar um milagre em si mesmo, em sua própria vida ou na vida daqueles que estão ao redor? A Virgem Maria, os santos, os gurus, os healers, os curadores não poderão realizar nenhum milagre, porque não são eles que realizam os milagres. Quem realiza os milagres é Deus, mas não um Deus que está fora de você, decidindo se você tem merecimento ou fé, ou se o milagre lhe trará algum benefício. Não, isso não é Deus, porque Deus não é assim. A Virgem Maria e todos os santos, gurus, curandeiros são canalizadores da energia divina e motivadores, potencializadores da presença divina em você. A energia divina deles atua sobre a sua energia divina e então você pode fazer o seu pequeno ou o seu grande milagre. Eles aproximam você da presença divina que se manifesta em você, mas que você ou esqueceu ou por desequilíbrio não está conseguindo utilizar. Potencializam o seu desejo de que uma grande transformação aconteça. E se essa transformação que você deseja, essa transformação da sua realidade, for positiva para a realidade de todos, o milagre acontece. Vibe Mundial 95,7